Que alegria receber você de novo aqui no nosso programa. E aí, como é que você olha para as pessoas? Quem que faz parte do seu círculo de amizades? Você se envolve para evangelizar com que critério? Sobre isso que nós vamos tratar no Lagoinha em Células, que está começando. Muito bem, nós estamos já estudando o livro Jesus e os Discípulos, que é essa série de estudos onde nós observamos Jesus como consolidador, como o maior consolidador que já existiu. E na lição 2 nós vamos focar no discípulo Mateus, a lição 2 que é intitulada Mateus, de cobrador a abençoador. E para isso, mais uma vez, nós recebemos com muita alegria aqui no nosso programa, nosso querido bispo de Nova Lima, pastor Emerson Caetano. Tudo bom, pastor? Tudo bem, Richard, alegria poder estar com vocês aqui novamente. Alegria é nossa. Lê para nós então o texto de referência dessa lição. O texto é Mateus 5, de 27 a 32. Depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria. Disse-lhe então Jesus: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu. E fez Levi um banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com os publicanos e com os pecadores? Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Tremendo esse texto. A gente vê aqui na lição passada, nós tratávamos de André, que era um pescador. Jesus passa e o chama. Aqui é algo parecido, ele passa, chama e Mateus vai segui-lo. Só que Mateus, ele não era um pescador, ele era um publicano. Fala um pouquinho para a gente, Emerson, como no ponto de vista do judeu, o que era o publicano? Primeiro, o que é o publicano e o que era um publicano para um judeu? Pois é, os publicanos naquela época, eles eram bem marginalizados, eles não tinham assim uma reputação favorável, não, até mesmo porque eles eram acusados de extorquir a população, né, cobrando impostos de uma maneira indevida. Então, a reputação deles realmente era algo que testemunhava contra eles. Eles sendo judeus, né, co-irmãos ali, filhos de Abraão, eles eram tratados como uma escória, porque eles cobravam impostos para Roma, que era um governo externo que oprimia o povo de Israel, e de quebra eles aproveitavam para cobrar além do que devia para poder levar a parte deles. E Jesus então vai até um homem com essa péssima reputação e ele olha além daquilo e chama Mateus para o ministério. Mas quem não cobra nada para abençoar você é a pastora Priscila. E ela vai de graça, na graça do Senhor agora, te dar uma dica de um excelente quebra-gelo para essa lição. Fala daí, Pri. Obrigada, pastor Richard. Então, gente, o único material hoje que nós vamos usar para o quebra-gelo vai ser a nossa vida. Olha só, o líder, ele vai contar um breve testemunho da sua conversão. Então ele vai falar de onde ele veio, né? De onde Jesus o tirou e como que foi essa trajetória da sua conversão. Então, feito isso, o líder ele vai encorajar os membros da célula a contarem o testemunho deles por onde eles forem, né? O nosso testemunho ele é importante para que possamos alcançar vidas, não é? Mateus, ele era um cobrador e depois, de tanto que ele foi abençoado por Jesus, ele passou a ser um abençoador, né? Então, nós não devemos só receber as bênçãos, nós devemos passar isso adiante. E uma das maneiras que nós temos assim como uma maneira-chave é através do nosso testemunho, tá? Então, o quebra-gelo tem esse princípio, né? De o líder gerar nos liderados ali, nos membros da célula, o encorajamento para contar o seu testemunho para as outras pessoas. É daí, pastor, com você. Graças a Deus pela graça que Deus te deu, Pri. Mas Mateus, então, ele traz essa reflexão para nós, que Jesus, ele não escolhia as pessoas, ele não fazia acepção
de pessoas. Para ele, todas as pessoas mereciam atenção e mereciam o Evangelho. Isso para nós deixa uma lição muito grande, né? Que nós não podemos discriminar as pessoas ou julgá-las por causa da sua aparência, por causa daquilo que nós estamos vendo em primeira mão, porque o Evangelho é para todos. E Jesus ele deixa isso muito claro ao se aproximar de uma pessoa que tinha uma reputação como essa e uma reputação que era legítima, mas ainda assim o Senhor não o discriminou e fez dele um grande instrumento nas suas mãos. É um grande instrumento que prova no próprio texto que o pastor acabou de ler. Mateus, depois de ter essa experiência da salvação, a primeira coisa que ele faz é chamar Jesus para sua casa, dar um banquete para Jesus, mas não era um jantar a dois. Ele chama colegas dele, outros cobradores de impostos, outros publicanos, para ouvir a palavra de Jesus. Então ele já se torna um abençoador, ele já se torna um consolidador. Isso também deixa para nós também uma outra lição, porque como você mesmo acabou de dizer, ele trouxe outros do mesmo círculo de convívio dele. Isso mostra que nós podemos ser esse consolidador, esse evangelista aí, para alcançar outras pessoas que estão tendo experiências semelhantes às nossas, e ninguém melhor do que nós mesmos que já estivemos em uma posição de marginalidade, uma posição de discriminação, e hoje estamos desfrutando do amor de Deus, podemos também abrir a nossa casa, na célula, para que os nossos amigos, os nossos parentes, eles possam também conhecer o mesmo Jesus que transformou a nossa vida. É verdade. Quantas pessoas às vezes nós deixamos de falar de Jesus porque achamos que elas não são dignas de ouvir a palavra de Jesus, que elas têm muito pecado, e para Jesus todos são iguais e todos têm direito a essa palavra. Você pode saber muito mais a respeito dessa lição na célula dessa semana. Então você vai na célula e você vai aprender muito mais a respeito dessa história de Mateus. Agora, se você não está em célula, você está fora da visão, meu irmão. Vamos procurar a célula. Tem sempre um grupo de células perto da sua casa. Para isso, basta você ligar para esses números que aparecem aqui na tela e você então vai descobrir uma célula bem pertinho da sua casa. Às vezes Deus está te chamando para ser como Mateus, abrir sua casa, não só para Jesus entrar, mas para sua vizinhança, seus amigos. De repente também você pode ligar, oferecendo sua casa para você ser um anfitrião de células. E o Lagoinha em Células fica por aqui. Queria agradecer mais uma vez, pastor Emerson. Você sabe que você é uma referência para mim, né, pastor? Você é uma bênção e nos inspira muito também, tá? Que o Senhor continue abençoando você, as 36 igrejas que você cuida, te dê muita graça, e a gente conta com você aí muito em breve de novo aqui no programa. Amém, alegria, obrigado pelo convite, pastor Richard, e que nós todos possamos continuar sendo esse instrumento aí, abrindo a nossa casa e influenciando aqueles do nosso convívio também. Amém. A gente volta semana que vem com Lagoinha em Células. Até lá.